Neste vídeo, o tarô vai trazer para você uma mensagem para o seu Dia dos Namorados. Esteja você em um relacionamento, mais de um ou em nenhum. Essa mensagem é para você. Se chegou até você, receba. Bom, nesse vídeo a gente vai se guiar por elementos. Então você vai escolher entre um desses três elementos. Concha. Vai sentindo aí no seu coração. Pode ser mais de um, inclusive. Cristal. Ou chave. Respira fundo, escolhe um ou mais. E vamos para sua mensagem. Se você escolheu a concha, vamos ver o que o tarô tem pra você. Muitas energias, porque são pessoas muito diferentes aqui. Tem algumas dinâmicas possíveis. Caramba. Que a situação, hein? É como se você mesmo se sentisse, você sendo mais de uma pessoa. Se você tá num relacionamento, tem gente que escolheu esse vídeo, esse elemento, que tá em um relacionamento, mas não queria estar. Ou, gente, já começou desse jeito, sinto muito, eu sou só mensageira, tá? Assim, como se você estivesse num momento bom, mas ao mesmo tempo alguma coisa não tá legal, sabe? Ou se você é uma pessoa não monogâmica, pode ser que tenha relações em estágios diferentes. E aí isso te leva para um espaço de viver algumas situações com gosto, umas situações boas com gosto de cabo de guarda-chuva. Tipo, uma coisa que você fica meio mixed feelings. E ao mesmo tempo que você tá feliz, tem muita coisa na sua cabeça que tá te perturbando. E é importante analisar esse cenário, você estando numa relação ou não, é porque é isso, como esse vídeo é uma tiragem coletiva, vai pegar pessoas, públicos diferentes, né, em momentos diferentes da vida. Estou com calor. E aí, tem que deixar queimar. Isso não é à toa. Como que você tem que fazer pra lidar com tudo isso? Não é muito se isolando não, viu? Esse não é o caminho. Eu acho que, na verdade, você nem tem essa opção de se isolar muito. Porque você tem muita gente em volta de você o tempo inteiro. A gente tem aqui um 9 de espadas, que é uma carta que traz esse quê de sofrimento. A gente tem um 10 de copas, que é uma carta que normalmente fala de satisfação emocional, mas tem um gosto agridoce. E aí a gente tem um 3 de copas e um 9 de paus. Tudo isso é muito agridoce. Eu vejo como se fossem, de fato, duas pessoas diferentes, duas relações diferentes, coisas muito extremas, sabe? Então, pode ser que eu esteja bem solteira, mas ao mesmo tempo eu gostaria de estar numa relação. E aí fica esse negócio agridoce, é tudo muito agridoce. Como se você não conseguisse desfrutar de nenhum dos lados 100%. Fica sempre agridoce, fica sempre estranho. Tá faltando algo sempre, essa sensação de falta. E eu vou ter que te falar que sempre vai estar faltando algo. Você estando numa relação quando você quer, você terminando quando você quer terminar, você... Em qualquer cenário, absolutamente qualquer cenário da vida como um todo, sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai ter uma falta. O que fazer? Se isolar pode não ser uma opção. Se for, é uma boa. Se você tiver essa opção de se isolar, se isola, tira o seu tempo, passa tempo com a natureza, mas uma orientação mais direcionada, acredito que seja, sai desses espaços. Então tá bom, se você tá numa relação, se você tá ficando com alguém, busca momentos, cultivar momentos que você esteja, é isso. Busca cultivar momentos em que você não esteja ali com essa pessoa. Momentos com amizades, momentos com a natureza, com a família. Essa carta aqui, essa especificamente, traz muito relação materna. Então se você tem uma boa relação com a sua mãe, ou com alguma figura materna, busca essa conexão, busca pedir conselhos, conversar, estar ali conectado, vai se divertir com suas amizades. A orientação aqui é, se você tá sentindo nesse olho do furacão, se você tá sentindo que você tá com muito agridoce aí na tua vida amorosa, afetiva, romântica, sexual, enfim, desse âmbito que tudo que a gente entende como o Dia dos Namorados, se você tá com uma sensação de confusão e de
desconexão, parece que a coisa não tá inteira, que não tá coeso. Não, não é um conjunto, assim. Tem essa coisa de quebra, de ruptura, como se fossem peças diferentes do mesmo quebra-cabeça. Mas quando você vai ver, parece que... Sabe, é tão confuso. Uma confusão gigantesca, gente. Eu não consigo nem colocar em palavras o tanto que isso é confuso. A questão é, sai desse cenário de confusão, mesmo que você não possa sair dele, tipo, meio que se retira, cultiva esses momentos de você com sua família, de você com suas amizades. Espairece, muda de lugar, porque a partir daí você vai ter mais clareza. E a partir daí você vai conseguir cultivar momentos de mais solitude. O individual precisa ser colocado em foco. Porque você tá se doando muito pras pessoas, você tá... Cara, pode ser até que você não esteja ficando com absolutamente ninguém. Só que você tá sempre cercado de gente. Amizade, família, trabalho, tem sempre muita gente à sua volta. E isso faz com que você se desconecte de você. A grande questão disso aqui, o que causa a sua confusão, é que você não tá olhando pra si. Então, pode ser que nesse cenário de se colocar aí com as suas amizades, você consiga, de fato, se conectar mais com você. Então, se você tem pessoas à sua volta que te lembram quem você é com essas pessoas que você precisa estar. Não o tempo inteiro, mas coloca esse compromisso. Se você não tem esse grupo de amizades, se pra você a pessoa, as pessoas, enfim, quem você se relaciona afetivamente, amorosamente, sexualmente, romanticamente, se essas pessoas são as que fazem você lembrar de quem você não tem esse grupo de amizades, por exemplo, tudo bem. Volta pra família ou cultiva esses momentos de solidão, de solitude. Porque você precisa se conectar com você. Tem muito estímulo externo, muito ruído externo, e isso te impede de se conectar consigo mesmo. E isso te traz essa confusão, porque nem você tá conseguindo entender os seus próprios sentimentos. E desejos. Desejos. Nem você tá conseguindo entender os seus desejos. Se você não tá conseguindo entender, como é que você vai resolver alguma coisa se você nem sabe o que é que você tá desejando? O que é que você tá desejando? Você sabe? Se você sabe, cara, toma aí essa atitude. Faz as rupturas que precisam ser feitas, ou toma os espaços, divide, separa. Mano, eu não sei o que é isso que você quer fazer. Porque eu acho que nem você. E tá tudo bem não saber. Só que a questão é o que você vai fazer com isso. Agora que você, entendeu que tá confuso, entendeu que isso, entendeu que aquilo, beleza, vai resolver. Mas tudo bem. Primeiro entende que tá perdido pra depois buscar achar o caminho. Tá tudo bem também. Às vezes a gente tá num momento de tanto caos, de tanta confusão, que a gente nem sequer tem a consciência de que se perdeu. Então, entenda que se perdeu e depois busca aí sua bússola e vai se encontrar. Eu vou tirar alguns conselhos finais pra você de oráculos. Mas é difícil, é uma sensação meio que de ficar sem ar mesmo. Mas ao mesmo tempo, não é porque você tá sem ar, é porque tem muito ar. Então você precisa soltar, solta. Tem muita coisa aí, muita coisa, que tá te... muito estímulo, deixando sua cabeça cheia, perturbação demais. Imaginação. Quando imaginamos, criamos uma realidade. Portanto, treine sua mente para criar a realidade que você deseja. Não adianta querer uma mudança externa se não mudar a sua forma de pensar. Então perceba, a questão do desejo, a questão da mente. Se você nem tá entendendo qual é a realidade que você quer viver, como você vai materializar ela? Pode ser que faça sentido para você fazer mapa de manifestação, mapa dos sonhos, procura aí por algum desses nomes. É uma ferramenta muito legal para materializar as coisas, para se conectar com esses desejos e para manifestar a realidade que faz sentido para você. Escrever pode ser uma boa. Desenhar, pintar, maneiras assim, artísticas. Mas uma coisa muito legal aqui que eu acabei de pensar também são exercícios de visualização. Normalmente as pessoas chamam isso de meditação, mas não é. O exercício de visualização é aquela meditação que as pessoas falam assim: imagina que você tá numa floresta, imagina que você tá numa praia, que aparece uma luz e não sei o quê. E isso é um exercício de visualização, você tá usando a sua imaginação. Então, busca esses exercícios. Você pode procurar no YouTube tanto exercício de visualização para clareza, para o amor, para acolhimento da criança interior, sei lá. Ou procura meditação para tal coisa, porque, como eu disse, os termos eles se misturam, então vai aparecer muitas visualizações com o nome de meditação, tá? Isso é uma boa lição de casa. E, tipo, sua vida é uma tela em branco. Artista, manifestação, responsabilidade criativa. É isso, não tem muito mais o que dizer. Eu vou ler essa mensagem, porque
Pode ser que esteja difícil pra você aceitar isso tudo. Então eu vou ler essa mensagem, tá? Tá vendo? Muito suspiro, gente. Isso não é normal não, ficar suspirando desse jeito. Se é uma pessoa que tá apaixonada, a paixão faz isso com a gente, deixa a gente meio assim também. E tudo bem. Se tá com esse sentimento de confusão, com esse sentimento de tem muita coisa acontecendo, mas toma consciência que você tá nesse momento, porque aí você pode desfrutar ele e fazer o que você quiser com ele, tá? Tem muita paixão, tem muita obsessão, vai escrever, vai criar uma fanfic. Encontre aí seu jeito de tirar isso tudo da sua cabeça, esse tanto de ar, e age, leva pra ação. Esse página de pausa é exatamente isso, você tem que agir e não ficar só aqui, ó. Você é o artista da sua vida, e a sua vida é uma tela em branco. Assuma a responsabilidade pela sua habilidade de criar. A Terra é conhecida como um planeta de manifestação. O seu momento presente é baseado nas suas crenças e nos seus pensamentos passados. Os seus pensamentos atuais determinam o seu futuro. Que tipo de vida você quer criar para o seu futuro? O que você está sendo chamado a criar? Reconecte-se com o seu poder de manifestação e alinhe os seus pensamentos, sentimentos e ações com a vibração que combina com elas. Nunca é tarde demais para começar, e nenhuma experiência é necessária. Tudo o que você precisa é de coração e mente abertos, e ação diária consistente. Se você não tiver certeza do que gostaria de criar, comece com um sentimento de profunda gratidão por tudo que há de bom na sua vida agora. Declare em voz alta pelo que você está mais agradecido. Procure as coisas boas da sua vida e tenha certeza disso. Você atrairá cada vez mais experiências boas para o seu mundo. Essa carta está lhe convidando para ver a sua vida inteira como uma tela, e a pintura depende inteiramente de você. Pinte-a com seus pensamentos e sentimentos. Crie a vida que você mais deseja viver. Talvez você também seja chamado a ser mais criativo na sua vida diária. O que você tem sido chamado a criar? Como você pode expressar a si mesmo mais criativamente? Crie, meu bem. Crie. Crie, se permita, sabe? Sai desse lugar de só consumir e vai criar. A gente tá numa era, né? A internet, as redes sociais, tudo isso, a gente tá o tempo inteiro recebendo esse bombardeamento de estímulo, de conteúdo. Ai, é muito conteúdo. Tipo assim, a gente... Eu tava refletindo sobre isso esses dias. Será que a gente realmente precisa de mais criadores de conteúdo? A gente já tem tanto conteúdo no mundo. E tudo bem, eu também sou uma criadora de conteúdo. Mas a questão é, todo mundo pode criar, tem espaço pra todo mundo, o sol realmente brilha pra todos. Porém, a gente precisa separar melhor, equilibrar melhor o que eu tô criando, o que eu tô consumindo. Eu sinto que, além das pessoas estarem te consumindo em vários sentidos diferentes, alguns não tão bons, você também tá consumindo muito excesso, muito estímulo, e isso não tá abrindo espaço para sua imaginação se manifestar. É o despertador que eu coloco para escrever diariamente, entendeu? Coloca um despertador. Gente, tudo acontece na hora certa, né? Coloca a bênção de um despertador, um lembrete na sua agenda para você parar e escrever sobre o seu dia. Para você... Agora eu vou criar. Eu não quero que ninguém... Entendeu? Não é sobre o estímulo externo. É liberar esse espaço na tua agenda. É fazer esse compromisso com você. Você pode estar se comprometendo aí com muita gente, inclusive. Eu sinto essa energia. Às vezes até mais gente do que você dá conta. E isso não só no romântico. E o seu compromisso com você? E o seu compromisso com as suas criações? É sobre isso aqui que a gente tá falando. É sobre buscar o individual. É sobre buscar o espaço do eu, tá? Então é isso, se comprometa com a sua imaginação, com as suas criações. A sua vida é uma tela em branco e você tem a responsabilidade de pintar essa tela. Se você dá o pincel para outra pessoa pintar para você, você não pode reclamar depois do que ela criou. Porque quem é que deu o pincel? Entendeu? É isso, eu vou parar por aqui, porque, né? Se comprometa, coloca aí o despertador diário, vou escrever. Não precisa ser esse exercício que eu faço todos os dias, não é escrever uma página inteira de um caderno. São frases, um resumo do meu dia, alguma coisa que... algum insight que eu tive, alguma ideia, alguma coisa que me chamou a atenção, alguma palavra de gratidão, ou alguma dúvida, algum questionamento, alguma inspiração. Não precisa ser extenso. Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. Se for para criar uma palavra que seja resumir o seu dia numa palavra, tá ótimo. Já é melhor do que você não fazer nada. Entendeu? Não é sobre fazer nada, é sobre fazer alguma coisa, pelo menos uma. A partir daí você vai começar a expandir mais e mais esse espaço pra você. É isso. Se fez sentido pra você, me deixe saber. Comenta aqui, curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. Se quiser, me siga nas outras redes sociais. E é isso. Muitos beijos. Um feliz Dia dos Namorados.
Se você se conectou com essa mensagem e quer aprofundar ou perguntar para as cartas sobre outro assunto, marca sua consulta particular aqui no link da descrição. Você vai direto para o meu WhatsApp. Eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, na região de Moema, ou online para o mundo inteiro. Qualquer dúvida, só manda mensagem também. Se você escolheu cristal, vamos lá. Tarô, fala pra gente como que tá a situação dessa pessoa que se conectou com o cristal. Um cristal transparente, né? 7 de paus, o louco. Eita, coisa boa. É benção, receba. Mais ou menos. Ô, gente, tá todo mundo confuso nesse mundo. Ó, vou te contar, cara. 7 de paus. O louco. Parece? 4 de paus. Cavaleiro de ouros. 5 de espadas. Você tá passando aí por algum início, né? Algum início. Tem algum início acontecendo. Mas ao mesmo tempo... que loucura, né? Vixe. Eu sinto que essa energia tem uma energia bem de pessoa solteira aqui, mas ao mesmo tempo tem relacionamento. Se você tá num relacionamento, eu sinto que você tá cultivando de fato a sua individualidade. Você tá passando por processos pessoais intensos, assim, tipo, muito sobre você. Você tá exercitando bem a sua individualidade. Isso é uma grande coisa, parabéns. Você tá fazendo um bom trabalho. Inclusive, esse trabalho pode estar te cansando, inclusive, né? Se trabalhando duro, tipo, focando muito nos seus objetivos. Eu sinto que tem um quê disso. E aí, a gente tem um 4 de paus e um cavaleiro de ouros, que traz novamente essa dualidade. O 4 de paus, ele mostra que é uma carta muito positiva, assim, quando a gente fala de relacionamentos, porque traz essa cumplicidade, traz esse momento de conseguir curtir com alguém ao seu lado. Ainda mais nesse sentido de casal mesmo, sabe? Férias, uma cerimônia, às vezes um namoro, um noivado, uma coisa assim acontecendo, uma festa. Mas uma construção, assim, uma coisa que você construiu com alguém, não precisa ser a longo prazo, tá? E que você tá conseguindo ali curtir com essa pessoa, mas ao mesmo tempo tem muita individualidade. Então o que eu sinto é que pode ser que você esteja solteira, solteiro, mas você tá se relacionando com alguém e tá fazendo sentido e tá legalzinho. Só que a gente tem um 5 de espadas que traz uma dor. Um 5 de espadas, ele pode até mesmo significar uma ruptura de alguma maneira. Que alguém sai machucado de alguma maneira, sabe? Eu diria, eu não queria falar isso, mas tá vindo na minha cabeça, eu preciso falar. Normalmente ela pode representar até uma traição mesmo, então assim, não quero colocar caraminhola na sua cabeça. Mas tem essa coisa de, por que que ela representa essa coisa da traição? É porque tem essa... Gente, de verdade, eu não queria estar falando sobre isso. Meu Deus do céu, mas eu não tenho muita escolha, porque essa palavra não para de vir na minha cabeça. Pode ser uma traição, mas pode ser simplesmente uma coisa de tipo... Alguém fez alguma coisa que te magoou. E aí essa traição, ela pode ser inclusive uma traição do passado. Você tá com alguém que te traiu de alguma maneira. Não necessariamente uma traição de se relacionar com alguém quando você tá numa relação monogâmica. Pode ser que não seja isso. Pode ser trair a sua confiança de alguma outra maneira. Enfim. Não é sobre necessariamente sobre o ato que a pessoa fez, e sim sobre como você se sentiu. Foca nisso, tá? Porque tem essa sensação de traição, mas não necessariamente ocorreu uma traição ali, como as pessoas normalmente dizem o que é uma traição. Porque isso é muito subjetivo, isso é muito pessoal, isso varia muito dos acordos de cada relacionamento, tá? E pode ser que você nem tenha um relacionamento com essa pessoa, mas você se sentiu assim. Então, tipo, você vai anular o seu sentimento? Por isso que não é sobre o que a pessoa fez necessariamente, assim, sobre como você se sentiu. Se você sentiu que ela te traiu de alguma maneira, é sobre isso que a gente tá falando aqui, tá? Tem uma mágoa, tem uma queda, uma coisa assim, essa traição ela sai em cima das outras cartas, então eu percebo que mesmo que você esteja aí nessa fase, tem uma sementinha ali, uma pulga atrás da orelha, aquela coisa que você fala, tá legal, isso aqui tá legal, eu tô gostando, tô numa situação chique, mas assim, tem uma pulga atrás da orelha. Será que não tá fulano tá ficando com outra pessoa? Ai, mas... Ai, mas... Gente, pensamentos intrusivos, sabe? Essas coisas, tipo, eu sinto muito isso, assim, ai, será que tá ficando com outra pessoa?
Ah, mas sumiu por quê? Ah, mas não respondeu. Ah, mas o que você tava fazendo naquele dia? Ah, mas você tava conversando com fulano. Amore, calma aí, dá uma segurada, tá? Tem coisa que realmente é pra gente investigar, é pra ver se a pessoa realmente não fez algo ali que te machucou, mas pode ser que isso seja apenas coisa da sua cabeça. Tem que dividir, tem que fazer uma investigação, se é uma insegurança sua, porque se você tá num momento de insegurança, de autoestima baixa, se você tá se duvidando em outras áreas da sua vida, cara, vale a pena analisar e ver se não é sobre você. Às vezes a pessoa não fez nada, mas você tá procurando pelo erro porque você não quer mais estar aí, ou pelo menos não quer desse jeito. É complicado essa situação, tudo bem, que só você sabe que decisão você vai tomar. Mas eu indico você a tomar a decisão que vai te trazer mais liberdade, cara. Ó, independente, às vezes a pessoa nem te traiu, mas você já não confia mais nela. E aí, se eu vim através dessa mensagem te falar, termina seu relacionamento perto do Dia dos Namorados, eu sinto muito. Mas assim, eu não tô te falando pra você terminar. Mas pode ser que seja isso que faz sentido pra você, entendeu? Não vai tomar uma decisão com base no vídeo do YouTube. Pelo amor de Deus, cara. Pega a sua responsabilidade, pega pra você. Ela é sua, não é minha, tá? Então, assim, isso aqui é uma orientação geral. Se não fez sentido, se você tá super bem no seu relacionamento, se você não tem desconfiança alguma, pula o vídeo, exclui, fecha. Não é pra você, tá? Só por desencargo de consciência. Mas se você tá com a pulga atrás da orelha, se você tá sentindo esse impulso de sair pelo mundo, ou às vezes, ai, tô solteiro, isso não tem nada a ver. Pode ser que você esteja aí numa situação de insegurança interna. Ou que você ainda tem alguma mágoa relacionada a relacionamentos passados, a pessoas com que você se relacionou no passado. E aí, por que eu troquei de relacionamento pra pessoa que você se relacionou? Porque às vezes você nem beijou a pessoa, mas você já tem uma história com ela. E aí isso pode ter criado uma mágoa, uma insegurança. Então, é sobre isso que a gente tá falando, tá? Olha pra isso. Momentos em que você se machucou. Por quê? Essa insegurança? Entendi. Pode ser que realmente você tenha sido traída em outro relacionamento e isso tá te impedindo de curtir o seu relacionamento agora. Pode ser que o seu relacionamento agora esteja bom, mas essa mágoa não te deixa curtir esse seu momento de liberdade. Pode ser até, inclusive, que você num relacionamento se sinta com muito mais liberdade do que você nunca se sentiu antes, mesmo quando não tava com essa pessoa, sabe? Então, às vezes, essa mágoa que você tá carregando dessa pessoa ou de qualquer outra não tá te permitindo aproveitar o que você tem hoje. Então, pra analisar qual que é a sua situação. Você tá numa situação em que a pessoa ela realmente te traiu e ela não, pra você não faz mais sentido essa relação por x, y motivos e você não confia mais e você acha que isso não tem jeito e talvez seja melhor terminar. Ou você tá numa situação que tipo assim, tá bom, rolou desentendimento, eu me senti traída, ou eu fui mesmo, seja com essa pessoa ou em outra relação, mas eu tô disposta a deixar isso pra lá, faz sentido pra mim relevar isso ou curar isso, porque pode ser que você viu realmente uma transformação ali na sua frente com seus próprios olhos. E aí você quer deixar essa insegurança de lado pra você poder viver esse momento que você tá vivendo agora, que não é de todo mal mesmo, inclusive tem muitas coisas boas acontecendo. Isso aqui é um convite pra você analisar em que lentes você tá enxergando a vida. E se a lente é a lente da insegurança, é a lente da traição, de que a qualquer momento essa pessoa vai me trocar, a qualquer momento, não sei o quê, tira esse óculos e limpa ele. Se a pessoa te traiu mesmo, cara, toma a decisão que vai te trazer mais liberdade. Seja lá o que liberdade significar pra você. Seja lá o que independência significar pra você. Pode ser que seja assim um novo começo. E é meio bad, né? Terminar relacionamento nesses períodos assim de datas comemorativas. Mas assim, é melhor terminar do que se manter numa relação de merda, sabe? Dói muito falar, dói muito fazer a ruptura, mas às vezes a ruptura é o mais necessário. Eu tenho uma pergunta pra você, que independente do contexto que você tiver, independente, seja lá quem for você, nessa situação, nesse jogo, pergunte-se o que o amor faria. Essa vai ser a sua pergunta base, esse vai ser o seu norte. E eu vou terminar o seu conselho aqui. O que o amor faria? Se pergunte, se responda e haja com base nisso. Se fez sentido pra você, me deixe saber. Comenta, me compartilha comigo de alguma maneira. Curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode curtir isso também, que pode ser ajudado por essa mensagem. Se fizer sentido pra você, me siga nas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.
Um beijo. Se você se conectou com essa mensagem e quer aprofundar ou perguntar para as cartas sobre outro assunto, marca sua consulta particular aqui no link da descrição. Você vai direto para o meu WhatsApp. Eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, na região de Moema, ou online para o mundo inteiro. Qualquer dúvida, só manda mensagem também. Se você escolheu a chave, essa é para você. Vamos trocar. Vamos lá. Chave. Simbólica essa escolha, né? Tem portas pra abrir aí, ou pra fechar. Eu adoro quando as cartas pulam desse jeito. Rainha de paus. Você tá com a chave mesmo, parabéns. É meio que escolher qual é a porta que você vai abrir. Sabe por quê? Eu sinto que essa chave... Eu nem tirei carta nenhuma. As mensagens já começaram praticamente. Eu sinto que essa chave... ela simboliza uma escolha. A gente tem algumas outras cartas aqui, inclusive falando mesmo de escolhas. As cartas que saírem eu vou pedir pra você não se assustar, tá? Porque de fato não é pra se assustar. Temos Rainha de Paus, 2 de Ouros, a Morte, 7 de Espadas e a Lua. Você tá no momento de fazer escolhas mesmo. E eu sinto que essas escolhas, muito provavelmente, elas não dizem nem respeito a essa dimensão do romance, puramente. Eu acho que isso é muito sobre muitas outras coisas na sua vida, sabe? Essa chave, ela pode abrir tantas outras portas. Eu estou toda arrepiada. Essa chave pode abrir tantas outras portas pra você que é como se essa dimensão, ela fosse importante pra você. Você sabe, você reconhece o quanto isso é importante. E eu acho que é como se você estivesse até meio que equilibrando os pratos mesmo. Você tá equilibrando os pratos pra tentar entender o que é que faz sentido pra mim agora. O que vale a pena eu carregar agora. Porque nesse caminho que você tá trilhando, cada escolha é uma renúncia, né? E tem um peso quando se fala disso, porque parece que a renúncia pesa mais do que a escolha. Mas é proporcional o peso, tá? Assim como a luz é proporcional à sombra, o peso da escolha é proporcional ao peso da renúncia. Então, é justo que muito custe, que muito vale. Eu me emocionei aqui, gente. Tive que fazer uma pausa. Porque é difícil mesmo, é difícil. Essas escolhas que tem que se fazer. A gente tem 2 arcanos maiores aqui nesse jogo. A Morte e a Lua. Que são cartas que elas trazem um peso mesmo. E eu falei pra você não se assustar porque, de fato, não precisa. Tudo isso tem um propósito muito maior. Eu nem sei qual é a situação que você tá, viu? Mas tô falando aqui pra você. Entenda como fizer sentido, como encaixar aí, ó. Encaixa isso aí na peça que tá faltando, tá? Na chave que precisa de fechadura, da fechadura que precisa de chave, enfim. A carta da morte e a carta da lua, elas falam, tem um quê de inconsciente. Muitas vezes a gente adia certas escolhas, certas decisões com medo do que essa escolha vai levar a gente. Com medo de renunciar, de soltar, de deixar fluir. Só que é isso que eu tenho pra te dizer. Eu não posso te dizer muito, porque eu nem sei exatamente qual é esse caminho. Porém, quanto mais doer, o gato tá roncando. Ele tá roncando muito. Muitas distrações, cara. Você tá entendendo? É muito grande isso aí que você tá na tua mão. Isso aí que você tá vivendo. Ou que você quer viver. É muito grande. Então, faz todo sentido ter tanta distração assim. Porque a Matrix quer te impedir de destruir ela, sabe? É um pouco disso, assim. Eu sinto um pouco disso. Se isso é muito papo de maluco pra você, esse vídeo não é pra você, tá? Se é papo de maluco e você é esse tipo de maluca, seja bem-vindo, vamos juntos. Cara, tem certas coisas que precisam cair. E eu acho que não vai ser nem difícil, porque não é sobre... Não é uma carta da torre. Do tipo, nossa, isso tá ruim, isso tá... Eu estou sofrendo, eu estou penando. Você pode estar sofrendo, mas é apenas uma decisão. A partir do momento que você escolhe levar isso pra frente ou encerrar com isso, a coisa anda. Isso vai te trazer... Cara, sabe por quê?
a carta do 2 de ouros, ela fala muito desse equilibrar os pratos, dessas escolhas, e ela tá exatamente no meio de todas as outras cartas. Então, a partir do momento que você pegar essa chave e escolher abrir a porra da porta, irmão, não tem quem te segure. Só que pra isso, tem que morrer. Alguma coisa tem que morrer. E eu acho que já até morreu, é só enterrar. É simplesmente uma escolha, é sobre escolhas. Pode ser que você esteja olhando agora, ou você vai olhar daqui pra frente, ou você esteja olhando agora pra muitas coisas que não são legais, que não são confortáveis. Por que eu tô falando isso? A carta da lua e esse 7 de espadas. É como se você tivesse tirado da sua frente o véu de que o mundo é uma merda, que o mundo não é cor-de-rosa. Isso é chato pra caramba, isso é difícil, mas isso é libertador. Porque aí você percebe que tem gente fazendo por amor, tem gente fazendo de coração com um propósito maior e tem gente fazendo só por fazer e porque, sei lá por quê, sabe? Porque é vazio. Que tem gente buscando coisas e dizendo que está buscando coisas e no fundo tá só buscando preencher um buraco. Pode ser um buraco literal, inclusive, né? Nada contra, a gente tem nossos momentos, né? Isso aqui não é sobre julgamento moral, é sobre propósito. E se você tá buscando na tua vida amorosa, em qualquer... Eu sinto que isso aqui vai muito além da vida amorosa, tá? Muito além, gente. É aquele nível de leitura que você não consegue separar as suas dimensões. Porque às vezes tem coisas que são muito maiores, inclusive, do que um relacionamento. Tipo, isso aqui é sobre algo muito maior. E que pode ser que seu relacionamento seja algo muito maior pra você. Falo sobre uma missão de vida, sobre maternidade. A gente tem aqui esse 2 de ouros que tá no meio, é uma carta de mãe, né? E a lua também é uma carta que traz muito essa energia do materno. É a carta da princesa da lua. É uma história que meu pai me contava quando eu era criança. Um conto da mitologia japonesa. E é muito doida essa carta, porque ela traz essa sensação de não pertencer. Basicamente, o conto é assim. Tem um filme da Netflix sobre essa história, eu acho que chama Princesa Kaguya. É uma animaçãozinha muito bonitinha. Basicamente, vou te dar um spoiler. Ela veio da lua, essa princesa. E aí... Só que ela veio pra morar aqui na Terra, que ela tinha um propósito aqui. Só que ela não se sente pertencente, né? Acontecem várias coisas e em algum momento ela decide... Ela escolhe voltar pra lua. E ela vai. No momento em que ela faz essa escolha, ela renuncia da vida que ela tem aqui na Terra. Mas ela volta pra casa. É um pouco disso, sabe? Essa sensação de voltar pra casa. Seja lá o que isso significar pra você. É uma renúncia muito grande. A carta da lua, ela traz muito também o inconsciente à tona. Então pode ser que essas revelações, elas sejam muito sobre a sua podridão interna. Sabe aquele momento que você abre a porta da lixeira e aí vem um monte de bicho? É um pouco disso, assim. Você abriu a porta, você tá vendo aquilo ali. Ao mesmo tempo que você vê tudo que você é capaz de criar de bom, você vê tudo que você é capaz de criar de ruim. E ao mesmo tempo que você vê sobre você vê sobre o mundo, você vê a podridão do mundo. Quantas pessoas elas podem ser ruins e baixas e más. Assim, que essa sensação, assim, de que ao mesmo tempo em que você sabe o que você tem que escolher, você sabe o caminho que você tem que seguir, a porta que você tem que abrir, a escolha que você tem que fazer, é doído, é sofrido, porque você vê junto disso tudo o quanto pode ser grande, mas o quanto isso pode doer também. E que vai doer no caminho. Não tem caminho sem dor, gente. Todos os caminhos têm dor. A gente aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, mas nada é constante. Então é sempre aqui, um pingo de dor, um pingo de amor. Não tem muito, é a vida. É a dualidade da vida, uma coisa está intrínseca na outra. Então, a questão é escolher o que faz sentido pro seu coração, o que faz sentido pra sua alma. Não é nem sobre o coração, isso aqui é sobre alma. É propósito, é o que pulsa, o que faz bater. É a maternidade. Às vezes você tá com alguém que não quer ser pai, que não quer ser mãe. A pessoa que você está se relacionando. E isso pulsa no seu coração. Você vai ficar com essa pessoa, sendo que isso não faz sentido algum pra você. Você vai tentar convencer essa pessoa. Eu estava conversando exatamente hoje com a minha mãe sobre isso, que ela falava pro primeiro marido dela que ela tinha um filho com ele, e ela falava que ela ia ter uma menina. E aí ele dizia que não queria, não, que nem, sei lá, ele falava alguma coisa absurda, que tipo, não gostaria de ter outro filho com ela. E ela dizia pra ele, eu vou ter, eu não disse que eu vou ter com você. E, gente, isso sempre foi a minha maior referência, tipo assim, de mulher. Mano, isso aqui é totalmente uma postura de rainha de paus. Ela não se importa. Ela sabe o que ela quer. Então ela vai lá e ela conquista.
que a minha mãe fez? Ela se divorciou, ela conheceu meu pai e teve eu. Eu tô aqui hoje, passando essa mensagem pra você. Entendeu? Porque ela não renunciou da escolha que ela queria. Porque a maternidade tinha esse propósito. Então, se esse é o seu propósito, vai, minha filha, se liberta. Tá esperando o quê? Ainda mais se você for mulher, se você tiver um útero, cara, a gente meio que tem prazo de validade, né? A coisa fica mais difícil mesmo, a gestação com o passar dos anos. Então não fica se prendendo a homem bosta nenhum, cara. Vai buscar o pai dos seus filhos. Uma pergunta ótima pra vocês fazer é: o pai dos meus filhos faria isso? O meu marido faria isso? Às vezes, provavelmente, não. Então, se liberta. Se faria, beleza. Sabe, o que você quer? Quem que você quer do seu lado pra te acompanhar nesse propósito aí do seu coração, nessa maternidade? Por isso que vai muito além, né? Agora eu entendi que isso conecta com esse fio aí dessa tiragem que fala de maternidade. Isso vai muito além, gente. Isso é um propósito de vida. Isso pulsa no coração de uma maneira que é uma coisa meio inegociável. Só que o que eu sinto é que você pode estar tentando negociar. Só que, cara, isso não é negociável. A escolha, ela meio que já tá feita. A questão é, você vai escolher você, os teus filhos, tuas filhas, ou seja lá o que é isso que já deu o que tinha que dar. É só... Você não vai nem enterrar o corpo, cara. Você só vai decidir, ó. Ponto final. Isso aqui não é mais problema meu. Não tenho mais nada a ver com isso. Se libertar. Alguém que ligue pro 192, alguém que ligue pra funerária. Não tenho nada a ver com isso. Eu vou seguir a minha vida. E vai pro seu caminho. Volta pra lua. E lua tem muitas coisas, né? Da maternidade. Tem a deusa da lua, Selene. Tem muitas deusas que tem relação com a lua. Se conecte aí com quem fizer sentido pra você. Diana é uma delas. Artemis, Hecate. Tem muita gente, tem muitas. Se conecta aí. Kuan. Essa carta da lua me lembra muito Kuan também. É isso, porque isso também vai te ajudar a se fortalecer. Quando vier esse povo querendo encher teu saco, puxar teu tapete, te trair. Mano, você vai ver que, ó, isso vai ser só uma sombra. Isso vai ser só uma sombra. E se você sabe lidar com as suas próprias sombras, que a lua está te mostrando, a sombra do outro é um nada, porque ela é do outro. Então o problema é de quem? Do outro. Ah, mas tá me copiando. Ah, mas... Sim, beleza, dói. Mas é do outro. Cuida do teu, porque o teu é muito maior, tá? E ai, se colocar num pedestal? Sim. Se você não colocar, quem vai? Você tem, esse é o seu papel aqui. Você tem que ser a rainha de paus. Você tem que ser a pessoa que vai lá e faz. Você é a pessoa que vai escolher se o vulcão vai entrar em erupção ou não, em que momento. Você tem esse poder todo na sua mão. Você não pode desperdiçar ele, minha filha. Não pode, cara. Você tem o poder da criação. Seja lá o que for você estiver criando aí. O que você quiser criar é um filho, é um projeto, é um relacionamento XYZ. Eu não sei o que é isso. Mas vai criar. O tempo tá passando, o relógio tá correndo e o tempo não volta. Não tá perfeito ainda, não sei exatamente como eu vou fazer. Vai se preparando, vai preparando o terreno. Ah, eu quero engravidar, ser uma tentante? Faz as reposições de vitamina, de minerais que você precisa enquanto você tá nesse processo. Vai estudar, vai fazer seu enxoval. Eu não sei, cara, mas comece a preparar o terreno. No momento em que você faz esses movimentos, você tá mostrando pro universo o que você quer fazer. E eu vou até tirar uma carta, a segunda carta, tá? Eu vou ler essas duas. Nesse momento em que você direciona a sua energia pra alguma coisa, você tá mandando um sinal, o universo, é pra lá que eu quero ir. Eu posso não ter chego lá ainda, mas é ali que eu quero ir. Então tá bom, eu não tenho um marido e eu quero ser mãe. Ok, então, sei lá, começa a estudar sobre educação neurocompatível, começa a estudar sobre o que você precisa pra ser um ser humano melhor, pra que seus filhos não sofram com os seus próprios traumas. Começa a ver quais são os padrões familiares que você pode se libertar pra você não passar isso pros seus filhos. Começa a movimentar essa energia de alguma maneira. Começa a se conectar com a energia dos seus filhos, por exemplo. Sabe? Tipo, não sei, com essa energia de maternidade. Vê o que faz sentido pra você e começa a fazer de alguma maneira, tá? A gente tem duas cartas aqui do Oráculo do Pão. A compaixão e a ação. A ação é que eu ia puxar pra você mesmo, conscientemente. Mas eu vou ler a compaixão antes. Compaixão é compreender o outro em seu próprio coração, trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. É unir-se ao outro, é saber-se igual. É sentir o outro em sua condição humana. É o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. Pode ser que isso seja uma confirmação também de que talvez você esteja com a pessoa certa do seu lado. Mesmo com os erros humanos dessa pessoa.
Então, é isso. Mas autocompaixão sempre, tá? Tem que ser sempre primeiro pra gente, colocar sempre sua máscara de oxigênio antes pra depois colocar no outro, porque se você não se ajuda, você não consegue ajudar o outro da melhor maneira, tá? E aí, ação. É o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento, na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Então, se está tudo muito ali, quando você dá o primeiro passo, ou o segundo, o terceiro, você está orientando o universo, é para lá que eu quero ir, sabe? Então, é sobre isso. Haja. Não tá pronto, não tá perfeito, tudo bem. Comece de algum jeito, direcione o universo. Eu gosto muito da frase, onde a gente foca, expande. Onde você foca, expande. Então, se você tá focando ali, aquilo vai expandir. Se você foca na reclamação, no defeito, aquilo ali que vai crescer. Se você foca na bênção, na alegria, é aquilo ali que vai crescer. Então, foca, direciona a sua atenção para onde você quer que cresça. Não no problema, na solução, sempre. Na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Pôr em prática o que se sonha, o propósito, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos. Partir, realizar. Se é pra partir, meu amor, só vai. Realiza, faz acontecer. Se isso fez sentido pra você, me deixe saber. Comenta aqui, curte o vídeo, ou fala comigo em outras redes sociais, mas, por favor, me deixe saber de alguma maneira. Eu espero que a gente possa se reencontrar em outros vídeos. Muito obrigada por estar até aqui. Boa sorte aí no seu caminho. Se você se conectou com essa mensagem e quer aprofundar ou perguntar para as cartas sobre outro assunto, marca sua consulta particular aqui no link da descrição. Você vai direto para o meu WhatsApp. Eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, na região de Moema, ou online para o mundo inteiro. Qualquer dúvida, só manda mensagem também.